Oi. Meu nome é Renan, sejam muito bem-vindos ao canal Mangá Resumido, onde eu trago reviews e teorias dos seus mangás favoritos. Antes de começar o vídeo, já deixa seu like e não deixa de se inscrever e bora pro vídeo. O capítulo 1116 inicia diretamente na história de capa da Yamato, agora no volume 6, onde vemos que a Yamato tá pegando alguns mantimentos para fazer aquela sua viagem para deixar a espada lendária. Uma parte interessante aqui dessa história de capa é a gente notar o tamanho da Yamato em comparação às outras pessoas que estão ali na cidade de Wano. E também dá para dar uma olhada aqui no olho da Otsuru, né? Continuou machucado depois daquele incidente de Yokobori. E antes de iniciar essa review aqui desse capítulo, eu peço que você preste bastante atenção porque tem muitos personagens que vão reaparecer e alguns detalhes que eu percebi também durante a minha leitura do mangá de One Piece. A primeira página do capítulo já inicia em Alabasta, onde vemos que a população está meio ali incrédula sobre as armas ancestrais e que elas ainda existem. Aqui também nesse primeiro quadro dá para a gente notar a presença do Koza, aquele que era o primeiro revolucionário dentro do arco de Alabasta. Ele está bem aqui e de costas. Pulando de Alabasta para Pangeia, vemos que Imu está vendo um quadro de uma pessoa muito semelhante a Vivi. E a sua reação quanto ao questionamento do Vegapunk sobre as armas ancestrais é de muita raiva. Dá pra ver que ela mais uma vez fica com um ódio enorme do cientista. Voltando para Alabasta novamente, vemos o Igaran e o Karu chorando sobre a foto da Vivi que continua desaparecida. Pelo que parece, eles ainda não sabem que a Vivi está viva. No próximo frame dessa mesma página, vemos o Rei Cobra sendo enterrado dentro de um sarcófago. Preste bastante atenção nessa página. Nas paredes aqui do enterro do Rei Cobra, dá para ver que temos a figura de dois deuses. Respectivamente são Anubis e Horus. O Anubis é o deus da morte e dos moribundos, enquanto o Horus é o deus da ordem e também o mantenedor da ordem da paz no mundo e protetor da realeza. E o detalhe desse quadro aqui é que eles estão respectivamente na mesma posição que estão as imagens. E o que que isso aqui significa pra gente? Bom, o Oda faz sempre uns acenos visuais dentro da obra de One Piece. Você vê que o deus Anubis está realmente na linha do Shaka, enquanto o deus Horus está na linha do Pel, né? Eles fazem essa conexão de deuses egípcios, e isso nada mais é do que um respeito à cultura egípcia feita por esse mangá. É genial ou não é? Enquanto na transmissão, o Vegapunk faz a sua explicação do fundo do coração, nas palavras dele, de que a ideia dele realmente era fazer uma energia sustentável para o mundo inteiro e não fazer isso que o governo mundial está fazendo agora, de destruir ilhas e tudo mais. A página seguinte já dá um pouco mais de esperança para a humanidade, quando o Vegapunk diz que a pesquisa dele culminou na Mother Flame, que é um poder que tem capacidade de gerar energia para todas as pessoas da humanidade. E ele tem certeza de que um dia ela será útil e fará esse benefício para a humanidade. Só que um pequeno fragmento dessa chama foi roubado por alguém, mas que ele descobriu só posteriormente. Ainda nessa mesma página, vemos que os marinheiros são afetados por toda essa confusão que foi feita pelo Chapéu de Palha, pela Cypher Paul e principalmente pelos Gorosei. Agora, em Labo Phase, Labo Stratum, que estão todas destruídas, só sobrou para os marinheiros tentarem fugir dali o quanto antes, já que eles estão correndo perigo também por conta dessa confusão feita pelos Goroseis. E cortamos para uma conversa entre a Stussy e o Edson. Eles ficam bastante preocupados com os agentes que caíram lá de cima de Labo Phase para Labo Stratum e que isso pode causar alguns falecimentos de alguns personagens. O mais interessante aqui nessa página dupla é que vemos que a Serafim da Boa Hancock está segura e dentro de uma bolha. Bom, e o que que isso significa para mim? Na comunidade de One Piece já rolam aí várias teorias de que a Boa Hancock, a Serafim da Boa Hancock, vai ser sequestrada por alguns dos tripulantes do Barba Negra e que a ideia de usar o poder dela, já que ela tem o mesmo poder que a personagem do mangá, é de descongelar alguém, despetrificar alguém, não consigo falar essa palavra sem gaguejar,
alguém que está perdido, e essa pessoa pode ser até mesmo o Shebeck. Na página seguinte, a Stussy está conversando ali com o Edson por meio de um Dendenbush, e ela fala para ele, pergunta para ele se ele não pode soltar o Caco dentro daquela bolha, e mesmo que ele vá atrás dos chapéus de palha, ela vai persegui-los até lá. O Edson acata o pedido da Stussy e diz que vai deixar ele escapar assim, e pede até perdão por ter feito ela passar por isso, de se virar contra a Cypherpole. E ele ainda continua dizendo que, apesar de tudo que ela passou para resgatar todos os chapéus de palha, os Vegapunk, e dar continuidade ao plano dos chapéus de palha, é isso que transforma ela em uma pessoa humana, isso que traz humanidade à Stussy. Posteriormente, na outra página, a gente vê que o Vegapunk fala que 2 semanas antes desse fragmento da Mother Flame ser roubado, ele percebeu que uma energia emanava debaixo do reinado de Lulusia, aquele que foi destruído pela Mother Flame, em capítulos passados. Então ele percebeu que misteriosamente essa nação inteira tinha desaparecido da face da Terra. E logo após isso ele registrou mais terremotos na Terra, como ele mencionou na transmissão anterior. E nesse mesmo quadrinho a gente vê um vislumbre ali de Camabaca, né? A gente vê todos os cidadãos que vivem naquela cidade. O mais interessante nessa mesma página é que tem um marinheiro questionando sobre essa arma ancestral ter feito aquilo. Então, o que me leva a pensar, nem mesmo a Marinha está sabendo o que está acontecendo no mundo e quem está comandando esses ataques de terremotos com a Mother Flame. Provavelmente só o alto escalão da Marinha que deve saber. E o Vegapunk continua, né? Ele diz que somente o fragmento da Mother Flame é que vai conseguir causar toda essa tragédia no mundo. Engraçado é que a gente vê o Elisabelo no último quadrinho dessa página questionando o serviçal dele ali para confirmar que Lulusia realmente desapareceu. Ou seja, essa mensagem talvez ainda não tenha chegado no mundo inteiro. Então o Vegapunk é o primeiro a dizer que o governo mundial está acabando com o mundo. E nessa próxima página a gente vê que o Vegapunk se sente muito transtornado em saber que ele foi a causa principal da Mother Flame ter caído na mão do governo mundial, porque ele estava envolvido com isso. Então ele se ajoelha ali e pede perdão para o mundo inteiro. A gente vê algumas pessoas ali concordando com o Vegapunk de que ele não estava errado, ele estava só fazendo o próprio trabalho. No final dessa mesma página, mais personagens interessantes estão voltando. É o Momonosuke e o Kinemon ali conversando, né? O Momonosuke solta o Pluton, então o Pluton e o Momonosuke faz ele calar a boca na hora, ainda faz um cochicho falando Lorde Momonosuke. Provavelmente ele sabe onde é que está localizada, mas ele não quis dizer assim tão fácil. E também, por um breve momento, vemos o rosto do Crocodile. Enquanto isso, a transmissão do Vegapunk ainda continua e ele fala que haviam 3 armas ancestrais e que o Joy Boy tentaria passar essas armas para o futuro, para a geração futura. E ele tem uma questão interessante até, eu fiquei pensando nisso. Ele chama isso de ambíguo, né? Porque não dá pra saber se o Joy Boy era do bem ou do mal, porque ele tinha todas as armas ancestrais. Mas que considerando tudo isso, ele diz que as respostas estão chegando e que provavelmente o mundo será afogado por conta dessas armas ancestrais. E o Vegapunk ainda diz: o século perdido ainda é um enigma, mas haviam outras pessoas que conheciam tudo o que aconteceu naquele tempo. Meu irmão, nessa hora aqui eu comecei a ficar arrepiado, porque o Vegapunk é o verdadeiro fofoqueiro aqui de One Piece, né? Ele fala que haviam pessoas que sabiam o que aconteceu naquele tempo, e aquelas pessoas são simplesmente os tripulantes do Rei dos Piratas, os piratas do Roger. Nesse momento aqui há uma comoção mundial novamente, né, sobre piratas saberem o segredo das 3 armas ancestrais e ninguém saber disso no mundo além deles. Então, até a tripulação dos 3 braços, dos braços longos, também fica se questionando sobre isso. E aparece ali no finalzinho dessa mesma página o Crocus e a Labum. Mas o Crocus, como sempre, bem silencioso, não fala nada, ele só fica olhando. E num corte seco de diálogo, a gente é transportado de volta para a conversa onde a gente vê a York, né? E ela para assim para pensar como que ela não sabia onde é que estava
o Dendemushi transmissor e ela obviamente sabia com toda certeza onde estava. Ela passa até uma mensagem para todos os Goroseis, gritando dentro do fone dela, ali do headset dela, dizendo que ela sabe exatamente onde ele está. Os Goroseis prontamente já respondem logo de uma vez, né? Tem certeza de onde é que tá esse transmissor? E ela responde com toda a exatidão. O Dendemushi, transmissor mundial, tá dentro daquele robô gigante de ferro que tá andando na ilha do Vegapunk. E mais um corte sinistro acontece aqui, volta pra transmissão do Vegapunk de novo. Esses capítulos que vem passando, a gente se acostumou a ver a transmissão do Vegapunk, né? São mais de 5 capítulos falando sobre isso. Mas vamos lá. O Vegapunk fala bem alto, né? Ele até questiona os piratas do Roger, porque eles sabiam da história toda do mundo do século perdido, mas eles nunca chegaram a contar pra ninguém. Mas por que isso? Por que eles não agiram? E é então que as últimas pessoas a aparecerem nesse capítulo são reveladas. E essas pessoas, respectivamente, são a Shaco Yaku, a dona do bar do arquipélago Sabaody, e o Rei das Trevas, Rayleaf. Ele tá meio bêbado ali, aproveitando a vida dele de aposentadoria, e ele até diz que ele já tá velho demais e já não tem mais saco para tudo isso, e que essa missão teria sido passada para os mais jovens. E ele bate o copo em cima da mesa e confirma: não é, Roger? E assim finalizamos o capítulo de 1116 do mangá de One Piece, onde tivemos poucas revelações, né? Só apenas ali pouca coisa mesmo, onde que tava o Dendemushi transmissor e a revelação final de que o Rayleaf tá em Sabaody de novo. Isso não é uma revelação muito grande e infelizmente não teremos capítulo na próxima semana de novo. Agora me diz aí você que está assistindo, me diz o que achou, comenta aqui embaixo no vídeo, não esquece de se inscrever e eu já te vejo no próximo capítulo daqui a 2 semanas. Até mais. Falou!